E a história do nosso planeta é cheia de mistérios. E quanto mais pesquisamos, mais mistérios descobrimos. Apesar do fato dos arqueólogos e cientistas trabalharem duro para descobrir tudo, ainda sabemos muito pouco sobre o nosso passado. Como o escritor Graham Hancock descreveu, somos uma espécie com amnésia. Prova disso são as inúmeras descobertas que foram feitas ao longo dos anos que questionam nossas crenças e os nossos fundamentos da sociedade e as capacidades das civilizações antigas. Hoje eu vou mostrar as 9 descobertas mais inexplicáveis, misteriosas e desafiadoras da história que foram feitas na Terra até hoje. Sacsayhuamán. Quando a gente se depara com esse lugar, a primeira pergunta é: quem foram os pedreiros, engenheiros que fizeram esse lugar? E com quais ferramentas e máquinas? Localizada no Peru, Sacsayhuamán é sem dúvida um dos locais antigos mais incríveis já descobertos no planeta. Por quê? Não só por causa da história dessa cidade antiga, mas por causa das pedras gigantes maciças usadas em sua construção. O complexo cerimonial é bem conhecido por sua alvenaria impecável, que é tão precisa que os engenheiros de hoje não têm a ideia de como foi feita. Algumas das pedras em Sacsayhuamán são tão perfeitamente encaixadas que nem uma única folha de papel pode caber no meio delas. Portão do Sol. O Portão do Sol é um arco ou um portal megalítico de pedra sólida localizado em Tiahuanaco, uma antiga e misteriosa cidade localizada na Bolívia. Os arqueólogos acreditam que esta antiga cidade foi o centro de um vasto império durante o primeiro milênio depois de Cristo. E apesar do fato de que sabemos muito sobre civilizações antigas da América do Sul, os pesquisadores ainda não são capazes de descobrir o significado de alguns dos desenhos que estão consagrados nos monumentos da cidade antiga. Alguns especialistas acreditam que essas representações têm um grande valor astrológico e astronômico, enquanto outros autores acreditam que é uma porta de entrada para outro mundo. Vai saber, né? Cavernas de Longueuil. As cavernas de Longueuil são de outro mundo. Esse incrível conjunto de cavernas é pouco falado. As cavernas de Longueuil são um conjunto de cavernas artificiais que se acredita terem pelo menos 2.000 anos de idade e são uma das maiores estruturas já escavadas pelo homem. Os pesquisadores ficaram pasmos com o tamanho e a precisão das cavernas. Arqueólogos, engenheiros, arquitetos e geólogos de todo o mundo tentaram descobrir como, por quê e quando essas cavernas artificiais foram construídas, mas ninguém ofereceu uma solução única para os muitos mistérios que cercam essas cavernas. A cidade subaquática de Yonaguni, Japão. Referido como a Atlântida japonesa, alguns autores argumentam que o complexo Yonaguni é um monumento antigo deixado para trás por uma antiga civilização que existia na Terra antes da última era glacial. Esses supostos restos antigos foram descobertos acidentalmente pelo instrutor de mergulho Kashiro Arataki. Alguns arqueólogos subaquáticos, assim como muitos autores, se referem a esse antigo complexo como uma das mais importantes descobertas subaquáticas dos últimos anos. A descoberta do complexo Yonaguni questionou várias teorias científicas. Acredita-se que a incrivelmente esculpida rocha afundou há mais de 12.000 anos, bem antes dos antigos egípcios construírem as pirâmides. A arqueologia convencional e a ciência argumentam que não existiam civilizações avançadas na Terra antes da última era do gelo e que a humanidade antiga não foi capaz de esculpir uma estrutura tão complexa. Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro é um sítio arqueológico situado na província do Sindh, no Paquistão. O sítio arqueológico é considerado por muitos teóricos dos antigos astronautas como um dos melhores exemplos do contato alienígena.
A destruição dessa antiga grande cidade tem sido um mistério para muitos arqueólogos e especialistas há muitas décadas. Teóricos dos astronautas afirmam que milhares de anos atrás, civilizações alienígenas avançadas visitaram a Terra e bombas nucleares foram usadas para destruir a cidade. A cidade foi descoberta em 1992, quando o arqueólogo indiano Banarsi encontrou as ruínas antigas nas margens do rio Indo. Questões como a causa da destruição e o destino de seus habitantes permanecem um mistério para os estudiosos. Alguns pesquisadores postularam teorias de que essa cidade foi destruída pelos deuses com armas nucleares avançadas. A cidade subterrânea de Derinkuyu, outra façanha incrível da engenharia antiga. Milhares de anos atrás, os povos antigos escavaram centenas de metros na Terra, construindo uma das maiores cidades antigas subterrâneas do planeta. Essa incrível cidade subterrânea desafiou as visões e teorias de arqueólogos e engenheiros desde a sua descoberta. Muitos mistérios engolfam essa cidade subterrânea. Ninguém foi capaz de entender por que e como ela foi construída. Enquanto alguns autores indicam que ela foi criada para proteger os seus habitantes da mudança climática, temperaturas extremas ou até mesmo da guerra, há outros que acreditam que seu propósito é muito mais misterioso. Esferas de pedras gigantes. Essas gigantes esferas de pedra estão presentes desde a Costa Rica até a Bósnia e Herzegovina. E elas aparecem em todos os tamanhos. Elas foram encontradas pela primeira vez na América do Sul na década de 1930 por trabalhadores que estavam limpando a floresta para dar lugar a uma plantação de bananas. As lendas da América do Sul dizem que tesouros inimagináveis estão escondidos dentro das rochas. Isso levou à destruição de muitas dessas esferas por pessoas que não reconheceram seu valor histórico. Apesar do fato de que muitas dessas esferas foram destruídas, ninguém jamais encontrou nada dentro delas. Esferas semelhantes podem ser encontradas na Europa, na Bósnia, Herzegovina, perto de Visoko. Ninguém consegue explicar para que essas gigantes esferas de pedra foram feitas. Faixas de veículos de 14 milhões de anos. De acordo com um pesquisador chamado Dr. Couchepin, há milhões de anos, tecnologias avançadas existiram na Terra, e os traços que vemos na imagem foram deixados para trás por veículos 14 milhões de anos atrás. Como observado pelos geólogos russos, esses rastros misteriosos têm pelo menos 14 milhões de anos e foram deixados para trás por veículos que pertenciam a uma civilização antiga desconhecida, que habitou nosso planeta no passado. Muitos pesquisadores acreditam que não somos a primeira sociedade a governar esse planeta. Na verdade, vários autores afirmam que muitas outras civilizações avançadas chamaram esse planeta de lar no passado. De acordo com o Dr. Couchepin e muitos outros arqueólogos que adotaram novas formas de pensar, essas antigas marcas de carros são uma das evidências mais bem preservadas que, sem dúvida, provam a existência de civilizações antigas altamente avançadas que habitaram nosso planeta no passado, em um passado distante. Reator nuclear natural de 2 bilhões de anos. E olha só, em 1972, pesquisadores confirmaram a descoberta de um conjunto de reatores nucleares naturais no Gabão. Desde então, os cientistas coçaram a cabeça tentando entender como é possível que esses reatores nucleares tenham se desenvolvido no Gabão há 2 bilhões de anos e não tenham surgido em nenhum outro lugar do planeta. Como afirmam os especialistas, há mais de 2 bilhões de anos, partes do depósito de urânio africano sofreram fissão nuclear. Segundo os cientistas,
esse misterioso reator nuclear natural tinha a capacidade de produzir energia modesta. Os cientistas estimam que os reatores de óculo teriam amostras com cerca de 3,6% de urânio 235, o que está próximo do limite de enriquecimento dos reatores nucleares modernos. E essas foram as 9 maiores descobertas da humanidade. Ficamos por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Até logo!